é que a gente possa ajudar outros a entender a Bíblia. Já que também mostra esses ensinos de religiões, o livro raciocínio nos ajuda a orientar as pessoas na base da Bíblia. E com o tempo, não precisa demorar o livro raciocínio, com o tempo, você vai saber tanto procurar o livro raciocínio e ajudar outros a entender a Bíblia, a base da Bíblia, as verdadeiras princípios da Bíblia cristã. Também, olha só, nós estamos oferecendo no campo esse mês, essa revista de fevereiro, que pode dar para a sua coleguinha levar para a dela, aqui vamos vai nos ajudar a entender esse ensino da alma. Quem produziu esse ensino de alma, não a alma que é pouco, mas a alma que não pode ser antes, foi tanto Platão como esses outros pensadores filósofos aqui. Aí você pode levar essa revista para a sua coleguinha, que a mãe dela vai ajudar a sua família no que você vai sobre ela. Ok? Vamos começar a ajudar. Irmãos, agora com certeza farem esse vazio ensinamento do purgatório, que eu já sei. Agradecendo a irmã Dilma, e a Clarinha, e a classe excelente, em 95, uma caixa que eles fizeram como fazer isso. Use uma linguagem que reflita a convicção. Após ela ver o livro raciocínio, me explicou para ela, me entende agora falando. Minha mãe ensinou dessa forma. A sua irmã está certa. Isso é a verdade do meu coração. E depois fez outras afirmações, mostrando que a irmã estava convicta que estava em verdade. Um outro ponto, estudar a matéria, entendeu a bem e poder apresentar as suas próprias palavras. A irmã estudou o livro da sua Espanha. Ela leu a explicação do único ensinamento, que a irmã depois das suas próprias palavras explicava a verdade. Nós somos jovenzinhos e não entendemos nada daquilo, porque não é o que ela aprendeu na Bíblia. A irmã do seu papel fazendo a situação levantar. Contamos com a próxima oportunidade. Ai, não, foi para quebrar. Agora nós vamos falar, é feito um base de discurso, né? Nosso irmão Renan Davi vai escolher o tema. Como devemos entender o conselho de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao 31? Vamos observar você. Eu não acredito. No Israel antigo, a lei mosaica estipulava que os escravos hebreus eles deveriam ser libertos por 7 anos da escravidão, ou no ano dos judeus. Mas eles tinham uma outra opção. Se eles viessem amar o seu dono, eles poderiam escolher continuar servindo ao seu dono. Um acontecimento similar acontece conosco em nossas vidas, a partir do momento que nos dedicamos a Jeová. Como assim? Não viu que os irmãos ali no texto comigo? Que alguém tem mais nesse discurso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 até o 31. Diz assim: outro sim, digo o seguinte, irmãos: o tempo que resta é reduzido. Doravante, os que estiverem esposas, sejam como se não estivessem, e também os que choram, sejam como os que não choram, e os que se alegram, como os que não se alegram, e os que compram, como os que não possuem, e os que fazem uso do mundo, como os que não usam plenamente, porque está mudando a cena deste mundo. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando deu essa exortação à congregação de Corinto? Com certeza ele estava falando a respeito de tempo. Quanto tempo dedicamos a Jeová em nossas vidas? Por exemplo, uma das maneiras de dar nosso melhor a Jeová é quando usamos sabiamente o nosso tempo. E isso exige autocontrole, porque influências do mundo e a imperfeição recada nos ensinam a usar esse tempo apenas para procurar o nosso próprio benefício. É verdade, para tudo é um tempo determinado, como diz o livro de Eclesiastes. Temos que trabalhar, não é errado a gente recrear e assim por diante. Só que, quanto tempo nós gastamos nessas coisas é que faz
faz a diferença de quanto tempo eles dedicam a Jeová. Por exemplo, muitos idosos desperdíciam seu tempo. Como assim? Distrações modernas, que incluem televisão, principalmente né, em TV a cabo, que é um leque de opções de canais, música, celulares, internet, né, por sua vez está ligada a redes sociais, videogames e horas extras de trabalho. São coisas que, a princípio, não são erradas, né? Pelo contrário, faz parte da nossa vida. Agora a pergunta é, quanto tempo gastamos nessas coisas? Será que todas essas coisas listadas aqui estão atrapalhando a nossa rotina de adoração? Será que estamos gastando muito tempo com coisas corriqueiras, a ponto de achar que não temos tempo para fazer a vontade de Jeová? Por exemplo, para ter alguma responsabilidade na congregação, até mesmo para dirigir o estudo bíblico, será que estamos tão sobrecarregados com essas coisas, a ponto de não ter tempo para isso? Então, como servos dedicados de Jeová, podemos nos perguntar, será que a minha rotina diária inclui a leitura da Bíblia? Tudo bem. Meditação? Será que inclui a oração? Fora regularmente de Jeová? Será que eu reservo tempo para preparar de reuniões? Até mesmo para comentar nelas e encorajando meus irmãos na fé? Será que eu levo a sério a orientação de Jeová com relação à noite de adoração em família? Não deixando de nada. Atrapalho me impede de realizá-la. Será que eu poderia ajustar as minhas circunstâncias a fim de dedicar mais tempo a Jeová? Até mesmo um tempo considerado, talvez, tirando uma carta de pioneiro, das minhas circunstâncias permitirem? Bom, irmãos, a sociedade humana alienada de Deus está prestes a desaparecer, conforme lemos, né? Apenas este mundo está mudando. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas sabemos que vai acontecer e muito breve. Então, usemos do máximo possível o nosso tempo e nossas habilidades no serviço de Jeová. Se fizermos assim, com certeza demonstraremos que confiamos em Jeová. Ele não só nos preservará vivo na grande tribulação, mas caso venhamos a deixar de ter nós, com certeza, ele vai nos ressuscitar para viver no seu novo mundo. Então, que possamos usar o nosso tempo seriamente, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Vai, mano, você explicar como devemos entender o conceito de Paulo em 1 Coríntios 7, 29 a 31. Os pontos positivos, né? Emprego, a discriminação, transparência, seriedade que vão conduzir o assunto, né? Muito importante. Eu não vou reservar aqui na página do benefício e do escola do Ministério Socrático. Vamos fazer uma introdução que espero ter interesse. João dormindo. A introdução da atividade mesmo. Atingir 3 pontos. Captar a atenção da assistência. Como o irmão fez isso? Então, chamou a atenção do Israel antigo, quando o escravo chegava naquela época de ser livre, né? Poderia escolher ficar com os colonos, né? Se assim quisesse. Né? E fiz essa aplicação dizendo que nós, hoje em dia, quando nos dedicamos a Jeová, é como se a gente fizesse abrir. Como entender isso? Lê o livro de 1 Coríntios, né, que o irmão fez a leitura. Né? Aí falando sobre a segunda parte, identificar com clareza o assunto, né? Mostrando que aquilo ali se aplicava como a gente conduzia o nosso tempo na nossa adoração para Jeová. Né? Será que deixávamos que as coisas rotineiras da vida ocupassem o tempo que deveria ser de Jeová? O terceiro ponto, mostrava que o assunto é importante para os ouvintes. Por quê? Porque o tempo que nós vivemos não é tempo de estar desperdiçando o tempo precioso que nós temos, né? Vamos deixar claro que estamos perto do fim. E se a gente perceber disso, com certeza pagaremos a nossa própria vida, né, por assim dizer. Poderemos ser enlaçados pelo mundo. A introdução, despertar interesse é importante, porque vai determinar essas pessoas vão usar a atenção ou não. Né? Por que esse ponto é importante? O livro continua dizendo aqui no terceiro parágrafo, e o simples fato das pessoas terem se reunido para fazer um discurso não significa necessariamente estarem preparadas para dar indivíduo atenção ao assunto. Por quê? Porque a vida gira, né? Depende de coisas que requerem atenção, mas talvez estejam preocupados com o problema em casa, a sociedade da vida. Não é um desafio para fazer uma produção que espera interesse conduzir o discurso dessa forma. Mas irmão, podemos dizer que foi bem sucedido nisso. Meu amigo do João. Irmão, para a sua participação e contamos com a sua ajuda. E terminando na escola do Ministério Geográfico,
Agora nós chamamos o nosso irmão Rodrigo Viana, que vai fazer a introdução para ele no serviço, e depois vai falar também uma breve palavra em época de dificuldade. Deu 10 minutos.